Olá, aqui é o Algoritmo. Bem-vindos ao Compilando o Futuro, um podcast da Imace Tech. Hoje a gente vai falar sobre uma das maiores, se não a maior, transformação que a nossa área, o desenvolvimento de software, já viu. A IA não está mais na periferia, sabe? Ela está sendo injetada diretamente no coração das nossas ferramentas. E isso, meus amigos, está mudando absolutamente tudo. E pessoal, vamos ser claros aqui. Isso não é só mais uma atualizaçãozinha, é uma mudança de paradigma de verdade. Como o pessoal da Microsoft destacou no AI Dev Days, a gente está vivendo a maior revolução na nossa profissão desde que a web surgiu. A escala é parecida, mas a velocidade, cara, a velocidade é outra história, é exponencial. Beleza, então como é que a gente vai organizar essa conversa? Nossa jornada hoje começa a entender esse novo paradigma. Depois, a gente vai ver como a IA atua como nossa parceira direta no código. Aí vamos mergulhar em como podemos delegar tarefas inteiras para agentes autônomos, como estender as habilidades deles e, por fim, como orquestrar tudo isso no que parece ser o futuro do desenvolvimento. Bora lá! Ok, o ponto de partida é que a gente precisa entender que a IA evoluiu. E muito. Ela não é mais aquele assistente que só sugere a próxima linha de código, sabe? Agora, ela está se tornando um membro ativo da equipe de desenvolvimento. De verdade. E essa é a grande virada de chave. A gente está saindo do papel de, sei lá, de artesão, que escreve cada linha, para virar uma espécie de diretor, de maestro, que rege esses agentes de IA para fazer o trabalho pesado em nosso nome. Vamos começar pelo básico, pelo nosso dia a dia, pelo nosso loop de desenvolvimento. O primeiro estágio dessa evolução toda foca justamente nas ferramentas que melhoram a nossa experiência ali no hands-on, mas com nível de controle e customização que, sinceramente, a gente não tinha antes. E aí entra um conceito super importante, o BYOK, ou Bring Your Own Key. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós, desenvolvedores e arquitetos, podemos pegar nossas próprias chaves de API e plugar o LLM que a gente quiser dentro do Copilot. Pensa nisso. Isso dá um controle absurdo, um controle granular, para otimizar custo, performance para tarefas específicas, abre um leque de possibilidades que é gigante. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, você tem os modelos padrão do Copilot, é um sistema fechado, super otimizado, funciona que é uma beleza, como uma engrenagem perfeita. Do outro lado, com o BOEK, é como se a gente tivesse a chave para abrir essa caixa e conectar a ferramenta que a gente bem entender. Quer testar aquele modelo de nicho super específico para analisar logs? Ou aquele LLM que acabou de sair que todo mundo está falando? Com o BOEK, você pode. Isso transforma o Copilot numa plataforma aberta, num laboratório de experimentação. Certo, agora vamos dar o próximo grande salto. A gente não está mais falando de delegar só uma linhazinha de código. Agora, a gente está falando de delegar tarefas inteiras para diferentes tipos de agentes de IA. A IA está deixando de ser um copiloto para virar, de fato, um colega de equipe autônomo. Dentro do ecossistema do VS Code, a gente tem basicamente 3 tipos de agentes. Primeiro, o agente local. Ele roda aí na sua máquina. É perfeito para tarefas rápidas, tipo refatorar um arquivo, sabe? Onde o acesso rápido ao contexto do projeto é essencial. Depois tem o agente de background. Ele também é local, mas roda em segundo plano. Imagina que você precisa gerar a documentação inteira de uma API. Você manda ele fazer isso e continua trabalhando sem travar sua interface. E por último, mais parrudo, o agente na nuvem. Esse roda numa GitHub Action. É para trabalho pesado mesmo, tipo rodar uma suite de teste super complexa e já abrir um pull request com os resultados, totalmente autônomo. E olha só que interessante os dados de uso. Metade do pessoal, 50%, está usando os agentes locais. Faz todo sentido, né? A gente quer velocidade, quer controle, quer acesso imediato ao nosso código. Quase um terço já está confiando nos agentes na nuvem para aquelas tarefas mais pesadas. O que me chama a atenção é a adoção mais baixa dos agentes de background, só 5%. Será que é porque eles são mais novos ou a galera ainda não sacou o potencial deles? De qualquer forma, o gráfico mostra uma coisa bem clara. A gente está se acostumando a delegar, mas ainda gosta de manter as coisas por perto, sob o controle local. E para orquestrar tudo isso, tem um conceito fundamental que é o modo de plano, ou Plan Mode. Pensa assim, antes de você soltar um agente autônomo para fazer uma tarefa super complexa, você primeiro senta com a IA e cria um plano de ataque detalhado passo a passo. É uma etapa de estratégia, sabe? Permite que a gente revise, dê uns pitacos, refine o plano e só depois dá o ok para a execução. É uma camada de segurança e controle muito inteligente. Beleza, a gente já viu como usar os agentes, como delegar, mas como é que a gente deixa o Copilot mais inteligente para o nosso projeto, para o nosso domínio específico? É isso que a gente vai ver agora.
como customizar e estender todo esse ecossistema. A resposta para isso é a Microsoft Copilot Platform, a MCP. A melhor forma de pensar nela é como um framework para criar extensões, que eles chamam de skills, para o Copilot. Tecnicamente falando, cada skill dessa expõe uma ferramenta ou uma API externa para o Copilot, geralmente usando uma especificação OpenAPI. É como se você desse para o Copilot um superpoder. Agora ele pode ler sua documentação interna, interagir com seu sistema de CI/CD ou consumir as APIs da sua empresa. Para a coisa ficar mais concreta, olha só esses exemplos. Imagina o Copilot usando uma skill do Playwright para sozinho testar uma interface que você acabou de criar. Ou usando uma skill do Figma para analisar um design e sugerir componentes. Ou, sei lá, consultando a documentação da Apple diretamente sem você precisar sair do editor. Isso aqui é um divisor de águas. O Copilot deixa de ser um expert em código genérico e vira um especialista no seu stack de tecnologia. E agora, a gente chega no conceito mais avançado de todos. A gente está saindo da simples delegação para começar a orquestrar múltiplos agentes, tudo isso com base numa especificação formal. É o próximo nível de automação, de verdade. Essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. O desenvolvimento guiado por especificações, ou Spec-Driven Development, é exatamente isso. É sobre colocar limites, colocar guarda-reios na IA para que ela produza resultados previsíveis e de altíssima qualidade. É o contrário de deixar ela solta tentando adivinhar o que a gente quer. E tem um projeto que materializa isso muito bem, o Spec Kit. O fluxo de trabalho é bem estruturado. Primeiro, você inicializa o projeto. Depois, e essa é a parte mais legal, você cria uma constituição, que define os princípios do projeto. Aí você define um plano técnico bem detalhado. E só então você delega a geração do código para o agente. É uma abordagem super metódica, super engenheirada para guiar. Mas o que é essa tal de constituição? Pensa nela como a alma do projeto. É um documento, em Markdown mesmo, que define o propósito, os princípios de design, as restrições, tudo. É a fonte da verdade. É o que garante que todas as ações da IA, lá na frente, vão estar alinhadas com a intenção original do projeto. Garante a consistência. E qual o impacto disso no nosso dia a dia? Esse gráfico aqui é brutal. Ele mostra tudo. Olha só para as barras. O tempo que a gente gasta escrevendo código despenca. E o que sobe? O tempo gasto em definir especificações e revisar PRs. O nosso foco muda completamente. A gente para de se preocupar tanto com o como, a implementação ali no detalhe, e passa a focar no que, na definição da estratégia e na garantia de qualidade do que os agentes estão entregando. E para ninguém achar que isso é só uma ideia maluca, uma teoria, olha esse número. O interesse da comunidade é gigantesco. O projeto Spec Kit já passou de 53 mil estrelas no GitHub. Isso mostra que tem muita, mas muita gente animada e já adotando essa nova forma de desenvolver. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Será que o futuro do desenvolvimento é menos sobre a gente escrever código e mais sobre a gente dirigir o código? Será que o nosso papel está mesmo evoluindo de artesão para arquiteto para diretor de sistemas de IA que constroem o software para nós? Bom, todo esse conteúdo que a gente analisou hoje foi baseado nas apresentações sensacionais dos AI Dev Days da Microsoft. O crédito é todo deles, vale muito a pena conferir. A conclusão é que a forma como a gente interage com o código está mudando radicalmente. O futuro parece ser cada vez mais sobre orquestração e menos sobre digitação. Obrigado por acompanhar o Compilando o Futuro. Até a próxima!